Capítulo 8 representa um dos momentos mais decisivos da história de Israel. Até esse ponto, o Senhor governava seu povo por meio de juízes levantados conforme sua vontade. Contudo, a nação passa a desejar uma mudança profunda em sua estrutura política. Por trás do pedido de um rei, existia uma questão muito mais séria do que simplesmente uma forma diferente de governo. O problema central era espiritual. Israel já não estava satisfeito em ter Deus como seu verdadeiro rei e desejava ser semelhante às demais nações. Os capítulos anteriores mostram um período de renovação espiritual liderado por Samuel. O povo havia experimentado arrependimento, vitória sobre os filisteus e estabilidade nacional. Samuel exercia fielmente seu ministério como profeta, sacerdote e juiz. Entretanto, mesmo em tempos de prosperidade, o coração humano continua inclinado à autossuficiência. O capítulo 8 revela que uma geração pode desfrutar das bênçãos de Deus sem necessariamente valorizar a presença e o governo de Deus. Neste capítulo, vemos que Samuel já estava envelhecendo e nomeou seus filhos, Joel e Abias, para auxiliá-lo na administração da justiça. Diferentemente de Samuel, eles não andavam em integridade diante de Deus. O coração dos filhos de Samuel tornou-se argumento utilizado pelos líderes de Israel para solicitar um rei. Embora houvesse um problema legítimo na liderança local, a solução procurada pelo povo revelava motivações espiritualmente equivocadas. Os versículos 1 a 9 do capítulo 8 inicia mostrando a velhice de Samuel e o fracasso moral de seus filhos. Eles aceitavam subornos e pervertiam a justiça, comportamento semelhante ao comportamento dos filhos de Eli. A narrativa demonstra que a piedade não é herdada automaticamente pelos filhos ao observarem a vida dos pais. Os anciãos de Israel reúnem-se em Ramá e apresentam sua solicitação. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o têm todas as nações. A expressão final revela a verdadeira motivação do pedido. O desejo principal não era justiça, mas conformidade com os povos ao redor. Samuel percebe imediatamente a gravidade da situação e leva o assunto ao Senhor em oração. Essa atitude demonstra sua dependência espiritual e sua humilde vida diante do Senhor em momentos de crise. A resposta divina é surpreendente. Deus declara que a rejeição não era contra Samuel, mas contra o próprio Deus. Israel estava rejeitando o reinado divino em favor da segurança visível oferecida por um governante humano. Os versículos 10 a 18 mostra que Deus ordena que Samuel explique ao povo as consequências de sua escolha. A descrição apresentada não é apenas uma previsão, mas uma advertência acerca dos abusos inerentes ao poder humano. O rei tomaria filhos para o exército, filhas para o serviço real, terras para os seus servos, colheitas para os seus projetos e tributos para sustentar sua administração. Em outras palavras, o povo que desejava mais liberdade acabaria assumindo novos fardos. No contexto do Antigo Oriente, monarquias frequentemente concentravam riquezas, poder militar e autoridade política nas mãos do rei. Samuel alerta que Israel não estaria imune a esses problemas. O ponto central não é o que a monarquia representava. O problema central era o coração do povo rejeitando ao governo do Senhor sobre eles.
O próprio Deus já havia previsto a possibilidade de um rei, como é dito em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20. O pecado estava na motivação do povo, confiar mais em estruturas humanas do que no governo do Senhor. Os versículos 19 a 22 nos mostra que, apesar das advertências, o povo insiste em sua decisão. Eles desejam um rei para julgá-los, liderá-los e guerrear por eles. A ironia do texto é evidente. Deus havia derrotado os filisteus, protegido Israel e conduzido suas batalhas durante séculos. Ainda assim, a nação acreditava que um rei humano seria mais confiável do que o Senhor. Deus então ordena a Samuel que atenda ao pedido. Essa concessão não significa aprovação plena, mas demonstra que, muitas vezes, Deus permite que as pessoas sigam os caminhos que escolheram para que experimentem suas consequências. O capítulo termina preparando o cenário para a escolha de Saul, o primeiro rei de Israel. Vemos neste capítulo que quando o povo de Deus passa a confiar mais nos moldes e soluções humanas do que no governo do Senhor, corre o risco de trocar a segurança da vontade divina pelas limitações da soberania humana. O fracasso dos juízes, dos filhos de Samuel e, posteriormente, dos reis de Israel demonstram que nenhum governo humano pode satisfazer plenamente as necessidades do povo de Deus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, o Rei perfeito prometido por Deus. Enquanto os reis terrenos falham, Cristo governa com justiça, santidade, sabedoria e amor eterno. Este capítulo nos ensina que o mundo ainda continua oferecendo alternativas para substituir a confiança em Deus. Podemos colocar nossa segurança em líderes, instituições, recursos financeiros ou estratégias humanas. Embora essas coisas tenham seu lugar, nenhuma delas pode ocupar o trono que pertence exclusivamente ao Senhor. 1 Samuel capítulo 8 nos alerta sobre o perigo de desejar ser como o mundo, ao invés de permanecer debaixo do governo de Deus. Israel acreditou que um rei resolveria seus problemas, mas sua maior necessidade continuava sendo a mesma: um coração rendido ao Senhor. A verdadeira segurança não está em quem governa a nação, mas sim em quem governa o nosso coração. O capítulo 9 marca o início da transição entre o período dos juízes e a monarquia em Israel. Depois de o povo pedir um rei, Deus começa a agir para estabelecer aquele que ocupará o trono. Entretanto, o texto apresenta esse processo de maneira surpreendentemente comum. Não encontramos guerras, grandes milagres ou manifestações extraordinárias. Em vez disso, a narrativa começa com jumentas perdidas, uma viagem frustrada e um encontro aparentemente casual. O objetivo aqui é mostrar que Deus governa até mesmo os detalhes mais simples da vida para realizar os seus planos. No capítulo anterior, Israel rejeitou o governo do Senhor e pediu um rei semelhante aos das demais nações. Embora esse pedido revelasse um coração equivocado, Deus decidiu atender à solicitação do povo. O Senhor não havia perdido o controle da situação. Pelo contrário, a partir desse momento começa a conduzir os acontecimentos que levarão à escolha de Saul, demonstrando sua soberania sobre a história de Israel. Samuel continua exercendo seu ministério profético e judicial. O povo ainda não sabe quem será o futuro rei, mas Deus já escolheu o seu instrumento.
Ao mesmo tempo, Saul vive sua rotina comum na tribo de Benjamim, sem imaginar que sua vida está prestes a mudar completamente. Os versículos 1 a 10 do capítulo 9 nos mostra que Saul era filho de Quis, um benjamita de boa posição social. Sua aparência recebe um destaque. Saul era alto e impressionante aos olhos do povo. Essas características antecipam os motivos pelos quais Israel o considera adequado para a realeza. Quando algumas jumentas se perdem, Saul recebe a tarefa de procurá-las. No entanto, no contexto agrícola daquela época, esses animais possuíam grande valor econômico. Por isso, a busca era uma responsabilidade importante. Após percorrer várias regiões sem sucesso, Saul pensa em desistir. Porém, seu servo sugere consultar o homem de Deus, expressão usada para designar Samuel como o profeta do Senhor. O texto destaca algo fundamental. Saul acredita estar procurando jumentas, mas Deus está conduzindo cada passo para levá-lo ao encontro do profeta. Aquilo que parece acaso é, na verdade, providência divina. Os versículos 11 a 17 nos mostra que Saul, ao se aproximar da cidade, juntamente com seu servo, encontram algumas jovens indo buscar água. Essa cena reflete um costume comum daquela época, pois mulheres frequentemente eram responsáveis pelo abastecimento doméstico. As jovens informam que Samuel acabara de chegar para participar de um sacrifício comunitário. O momento exato do encontro demonstra a perfeita coordenação dos acontecimentos pelo Senhor. No dia seguinte, Deus já havia revelado a Samuel que enviaria um homem da tribo de Benjamim que seria ungido como príncipe sobre Israel. Quando Samuel vê Saul aproximando-se, Deus confirma: Esse é o homem de quem te falei. A narrativa enfatiza que a escolha não foi resultado de votação popular e muito menos da iniciativa humana, mas da vontade soberana do Senhor. Os versículos 18 a 27 mostra que, mesmo sem saber quem Samuel era, Saul pede informações ao próprio profeta. A situação cria uma ironia interessante. O homem escolhido para governar Israel ainda desconhece tanto o seu futuro quanto a identidade daquele que o revelará. Samuel recebe Saul com honra especial. Reserva-lhe o lugar principal no banquete e lhe entrega a porção mais importante da refeição. No Antigo Oriente, essas distinções demonstravam reconhecimento público e favor especial. O profeta também tranquiliza Saul sobre as jumentas perdidas e começa a direcionar sua atenção para algo muito maior. Pela primeira vez, surge a indicação de que Deus tem planos especiais para a sua vida. O capítulo termina com Samuel preparando Saul para a revelação que será feita no capítulo seguinte. Deus está conduzindo gradualmente os acontecimentos para estabelecer o primeiro rei de Israel. Deus é aquele que governa soberanamente, até mesmo os acontecimentos mais comuns da vida, para cumprir seus propósitos e realizar a sua vontade. Assim como Deus conduziu Saul até Samuel, por meio de circunstâncias aparentemente comuns, toda a história bíblica caminha sob a direção da providência divina até Cristo. O nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus ocorrem segundo o plano soberano de Deus. A narrativa nos lembra que o Senhor continua governando a história para cumprir seus propósitos redentores em Cristo. Podemos aprender neste capítulo que muitas vezes
Enxergamos apenas acontecimentos isolados, contratempos e mudanças inesperadas. Entretanto, Deus frequentemente trabalha por meio de circunstâncias comuns para nos conduzir exatamente ao lugar onde Ele deseja que estejamos. Nossa responsabilidade é caminhar em fidelidade, confiando que Sua providência nunca falha. Capítulo 10 registra a unção de Saul como primeiro rei de Israel. Após o encontro providencial narrado no capítulo anterior, chega o momento em que Deus revela claramente sua escolha para liderar a nação. Contudo, o foco do capítulo não está apenas na escolha de Saul, mas na maneira como Deus o capacita para a missão recebida. A narrativa mostra que o chamado divino sempre vem acompanhado da provisão necessária para o seu cumprimento. Israel havia pedido um rei para ser semelhante às outras nações. Embora esse pedido representasse uma rejeição ao governo direto do Senhor, Deus decidiu atender ao povo e estabelecer uma monarquia. Nos capítulos anteriores, Deus conduziu soberanamente Saul até Samuel. Agora, o profeta revela o propósito divino por trás daqueles acontecimentos aparentemente comuns. Ao final do capítulo 9, Samuel separou Saul dos demais para uma conversa particular. O jovem benjamita ainda não compreende plenamente o que Deus está realizando. O capítulo 10 inicia exatamente nesse momento, quando Samuel comunica a Saul a vontade do Senhor e o prepara para assumir sua nova responsabilidade. Dos versículos 1 a 8, vemos Samuel ungindo Saul, derramando sobre ele o azeite. No Antigo Testamento, a unção simbolizava separação para uma função especial e capacitação divina para exercê-la. Reis, sacerdotes e, de forma ocasional, profetas eram ungidos para os seus ofícios. O profeta anuncia três sinais que confirmariam a autenticidade de seu chamado. Primeiro, Samuel encontraria homens informando que as jumentas já haviam sido encontradas. Depois, encontraria viajantes que lhe ofereceriam pão. Por fim, encontraria um grupo de profetas e seria tomado pelo Espírito do Senhor. Esses sinais não tinham apenas o propósito de convencer Saul. Eles demonstravam que Deus estava governando cada detalhe dos acontecimentos. O futuro rei precisava aprender desde o início que seu sucesso dependeria da direção divina. Samuel também ordena que Saul espere posteriormente em Gilgal até receber novas instruções. Essa orientação antecipava uma importante lição. Mesmo sendo o rei, Saul continuaria subordinado à palavra de Deus. Em versículos 9 a 16, o texto afirma que Deus mudou o coração de Saul. A expressão não significa necessariamente conversão no sentido pleno do Novo Testamento, mas uma capacitação especial para a tarefa que lhe havia sido confiada. Todos os sinais anunciados por Samuel se cumprem exatamente como previsto. A precisão destes acontecimentos confirma que Deus realmente havia chamado Saul para aquela função. Quando Saul encontra o grupo de profetas, o Espírito do Senhor vem poderosamente sobre ele, e ele passa a profetizar. Naquele contexto, profetizar frequentemente envolvia proclamar as grandezas de Deus sob a influência do Espírito. A reação das pessoas gera um provérbio famoso: está também Saul entre os profetas? O acontecimento era tão inesperado que causou admiração geral. Deus estava demonstrando publicamente sua capacitação sobre aquele homem.
Dos versículos 17 a 27, Samuel reúne o povo em Mispa para apresentar oficialmente o rei escolhido. Antes disso, porém, lembra que o pedido para um rei representava uma rejeição ao governo do Senhor. A escolha pública ocorre por sorteio, procedimento frequentemente utilizado em Israel para discernir a vontade divina. A seleção progride até chegar à tribo de Benjamim, à família de Quis e, finalmente, a Saul. Curiosamente, Saul é encontrado escondido entre a bagagem. O texto não explica completamente sua motivação, mas provavelmente revela insegurança diante da enorme responsabilidade que estava recebendo. Mesmo assim, Deus confirma sua escolha. O povo vê sua impressionante aparência física e exclama: Viva o rei! Embora alguns homens desprezem Saul, outros reconhecem a legitimidade de sua nomeação. A monarquia israelita tem oficialmente o seu início. Quando Deus chama alguém para uma tarefa, ele mesmo providencia os recursos, a capacitação e a confirmação necessária para o cumprimento da sua vontade. A unção de Saul aponta para uma realidade maior encontrada em Cristo. A palavra Messias significa ungido. Enquanto Saul recebeu uma unção temporária para governar Israel, Jesus é o Rei perfeito, ungido pelo Espírito Santo sem medida. Nele, encontramos o governante que cumpre perfeitamente tudo aquilo que os reis de Israel falharam em realizar. Este capítulo nos ensina que muitas vezes nos sentimos incapazes diante das responsabilidades que Deus coloca diante de nós. Saul também experimentou insegurança e temor. Entretanto, o Senhor não chama pessoas porque elas são suficientes em si mesmas. Ele chama pessoas e as capacita por sua graça. Nossa confiança deve estar menos em nossas habilidades e mais na fidelidade daquele que nos chamou. 1 Samuel capítulo 10 nos lembra que a obra de Deus depende da capacitação do próprio Deus. Saul foi escolhido, confirmado e fortalecido pelo Senhor para cumprir sua missão. Embora sua história posteriormente revele falhas significativas, este capítulo ensina uma verdade permanente. Quando Deus chama alguém para servi-lo, ele também concede tudo o que é necessário para que sua vontade seja realizada.